Vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Dr. Marco Krieger. Bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, é um grande prazer falar de novo com você aí, trazer aí algumas informações aí sobre essa nova ferramenta aí que a gente está tentando buscar para auxiliar a sociedade brasileira no enfrentamento dessa emergência sanitária. O senhor tem uma agenda daqui a pouco, então a entrevista não vai ser longa, o senhor tem que se preparar para essa agenda. Vai ser uma entrevista, vamos dizer, pragmática, né? Dentro daquilo que está acontecendo. A Anvisa tinha anunciado que a Coronavac não tinha apresentado, a Sinovac, o Butantan não tinha apresentado de uma forma definitiva os documentos necessários para a aplicação emergencial do uso da vacina da Sinovac no Brasil. Agora anunciou que também a Fiocruz não apresentou os documentos necessários em relação à vacina de Oxford, tá? E nós estamos aguardando uma resposta da Anvisa sobre essas duas vacinas, porque são as duas vacinas que nós temos aí para serem aprovadas, pelo menos em caráter emergencial, de uso emergencial. Já é alguma coisa, uma defesa contra esse bicho que eu tenho a impressão que a gente conhece menos do que a gente fala que conhece. A maior preocupação dos jornais da França agora de manhã era em relação à variação, à mutação inglesa, que já chegou, claro, que pela proximidade também em território francês. Fora isso, já há uma variação determinada na África, outra variação determinada, não sei que país, se é nos Estados Unidos. Há uma variação descoberta no Japão de gente que saiu de Manaus e foi para o Japão. O vírus, como todo vírus, está mudando. Me parece que com uma rapidez mais intensa ou num tempo menor do que a categoria dele mesmo ou outras categorias de vírus. Então a gente não tem tanto conhecimento desse bicho como a gente pensava já ter, com a produção em caráter assim excepcional de vacina que demora muito tempo para ser feita e está sendo feita em tempo recorde pelos recursos e pela capacidade dos nossos cientistas e pelo desenvolvimento da própria ciência. É uma vacina que vem num curtíssimo prazo, uma coisa inovadora, porque a guerra contra o coronavírus exige isso. Então, faltam documentos também da vacina de Oxford para ser apresentados à Anvisa ou não? Na verdade, existe uma lista de documentos, né, que estão no guia, é o guia 42 desse ano, de 2020, que estipula todos os documentos. A Fiocruz entregou todos esses documentos e informações complementares são solicitadas, né? Isso faz parte do processo. Nosso processo está em análise e nós estamos fornecendo, assim que pedido, essas informações complementares. No nosso caso, muita informação já estava contida no pedido de registro contínuo que estamos fazendo desde setembro. O que nós temos de novidade é que o nosso projeto sempre buscou antecipar de forma absoluta a entrega para a sociedade dessa vacina, né? Nós estamos desde maio tentando antecipar, nosso prazo inicial era março, com a possibilidade da submissão contínua, abriu-se a possibilidade de ser em início de fevereiro, e com a aprovação no Reino Unido, abriu uma possibilidade nova da utilização do registro emergencial. Como a Fiocruz faz parte do maior esforço global de produção da vacina, que envolve aí mais de 11 instituições no mundo para produzir 3 bilhões de vacinas, nós consultamos nossos parceiros em relação à possibilidade de antecipar ainda mais com doses prontas. E recebemos desses nossos parceiros uma sinalização positiva, que o Brasil teria, então, a possibilidade de receber um quantitativo significativo de doses que já estariam prontas, e nesse sentido, então, iniciamos o processo de submissão emergencial. O que muda em relação ao processo da submissão contínua é que o nosso processo é baseado na produção na Fiocruz, e esse é baseado na produção
no Serum Institute, que é o maior produtor mundial de vacinas e recebeu muito dinheiro para produzir vacina dessa iniciativa para muitos países do mundo. Essa documentação desse outro produtor é que vai ser o maior desafio para ser avaliado nesse tempo recorde. Mas já que a confiabilidade é muito grande, não é? O grau de investimento é muito grande e não adianta você querer cobrar a data da ciência. Ninguém entende mais a necessidade de combater o coronavírus do que o cientista. Não tem ninguém que entende mais dessa necessidade que o cientista. Político ficar atrapalhando no processo de aprovação de vacina, de fazer com que os cientistas corram mais do que devem correr, isso é um absurdo, é uma coisa assim inaceitável. Ninguém sabe mais do mal que está sendo causado do que o próprio cientista, porque ele está vendo lá na frente, porque ele sabe onde a gente pode chegar, no quadro terrível onde a gente pode chegar. A gente chama a Amazônia de o pulmão do mundo. Está faltando oxigênio nas UTIs de Manaus. Tanto que o governador desesperado está pedindo ajuda para outros estados. Então o pulmão do mundo está sem oxigênio. Já não tem lugar, não é onde salvar a gente, onde enterrar a gente. Vão abrir 22 mil covas, então, em pé, ainda verticais. Então o cientista sabe mais do que todo mundo onde esse negócio pode chegar se de repente não começar rapidamente o processo de vacinação, porque independente de 65%, 70%, 80%, 90%, quanto mais tempo você dá ao bicho para ele mudar, ele vai mudar. E quanto mais ele mudar, não sei até que ponto as vacinas que hoje estão aí vão poder corresponder à defesa do organismo humano em relação ao coronavírus. Quanto mais tempo você dá para o bicho se expandir, tá, vão criando novas variantes que talvez essas vacinas sejam já obsoletas quando forem aplicadas para essas novas variantes. Isso eu ouvi de cientista, eu não estou afirmando. Só estou ouvindo de cientista e repassando o que eu estou ouvindo. Quando, no mínimo, um talvez. Para a variante do coronavírus inglesa serve? Olha, talvez sirva, mas é possível que sirva. Olha, os produtores dizem que serve, mas ainda não há uma definição. Agora já há 3 ou 4 mutações desse vírus. E a tendência é que haja mais. Quanto antes a gente vacinar, menos chance o vírus tem de se replicar. Ele vai continuar se replicando. E tomara que replique mesmo já com vacina, porque ele também vai acabar perdendo a força. Um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai, no processo de replicar, de pular de um organismo por outro, apesar desse vírus ser diferente, ele vai seguir o caminho do vírus, que é se tornar cada vez menos letal, em que pese a letalidade dele não ser muito grande, mas se espalha com muita facilidade. Então o que eu pergunto é simples, a Anvisa não está pedindo muito documento, não está tendo muita exigência para um processo que já está aprovado em países aí, como o Reino Unido, por exemplo, que já aplica emergencialmente a vacina. Um país como o Reino Unido, a Grã-Bretanha não iria aplicar essa dose emergencialmente se não tivesse passado pela Anvisa deles e com todos os cuidados necessários. A nossa Anvisa não está sendo muito dura em relação às duas vacinas em exigir demais documentos para a aprovação dessas vacinas? Olha, a gente entende, né, a necessidade da sociedade receber essa informação da forma mais célere possível. Mas nós também entendemos a nossa responsabilidade, né? Um dos temas que tem sido debatido é realmente a responsabilidade, né, que nós temos de oferecer para pessoas saudáveis um novo medicamento. Então temos que ter muitas garantias, algumas empresas até estão querendo que existam acordos para que essa garantia não seja exigida. A lei brasileira é muito clara, diz que o produtor é responsável por qualquer evento adverso. Isso tem que ser avaliado por técnicos. Né? Eu sei que pode parecer um tempo exagerado, mas a gente avaliar um estudo como esse que vai ser feito pelos técnicos da Anvisa em 10 dias é uma coisa muito importante. E existe um compromisso de evitar o retrabalho.
né? Então, essa parte, por exemplo, dos dados clínicos que já foram, no nosso caso, avaliados por outras agências, eles vão ser avaliados de uma forma mais rápida. O que vai tomar um pouco mais de tempo, como eu mencionei no nosso caso, é um novo local de produção. No caso do Butantan é diferente, o local de produção dele já estava sendo avaliado, mas os dados do estudo clínico são novos. E é importante que a gente respeite esse tempo, embora também é importante que a gente tenha o direito de cobrar, né, tecnicamente, para que esses prazos sejam os mais rápidos possíveis. Eu não queria fazer isso, né? Eu já entendi que a primeira parte, você não precisa reestudar uma coisa que está estudada por cientista sério e que um país, de repente, já está aplicando a vacina. Eu repito, a Grã-Bretanha não iria brincar com uma coisa que não tem, no mínimo, segurança e eficácia, né? E principalmente segurança. Porque se você aplicar em massa alguma coisa que dê muito errado, você vai piorar o quadro ao invés de ajudar. Agora, burocraticamente existem alguns entraves, né? E esses entraves têm que ser ultrapassados, mas eu entendo que o tempo é muito curto também. São 10 dias em termos de aprovação de qualquer coisa. Para 10 dias é muito difícil. Então eu entendo a posição da Anvisa. Eu não queria chegar nesse ponto, mas sou obrigado a chegar. O senhor acha que em quanto tempo estará aprovada a vacina de Oxford? Olha, para uso emergencial, não? Isso, pela qualidade da documentação que foi entregada, por todo o trabalho que estava sendo realizado anteriormente, nós acreditamos que nós vamos ter, sim, sucesso nesse período de 10 dias. E até é possível que seja antes. Mas, como você bem mencionou, né, eu não quero me comprometer com nenhuma data, porque a gente gera uma expectativa de uma situação que a gente não tem controle. Então, nossa expectativa é muito favorável para uma data dentro dessa janela de 10 dias. Também é muito favorável que a gente inicie a vacinação em janeiro ainda, 2 milhões de brasileiros com essa vacina, talvez mais alguns milhões de brasileiros, se o Butantan também conseguir chegar. E o importante é que a gente tenha consciência que esse enfrentamento não vai ser resolvido a partir desse momento da primeira vacinação. Nós ainda vamos ter que ter um trabalho nesse enfrentamento, como você bem colocou. Existem lacunas de conhecimento que nós temos que preencher ainda, o vírus mudou, a situação não melhorou nem um dia desde o início, nós precisamos usar o conhecimento científico, transferir para a sociedade para minimizar essa situação que está no mundo inteiro. Mas eu não tenho dúvida que nos próximos meses nós vamos ter um avanço muito grande e, aprovadas essas vacinas de nova tecnologia, nós vamos poder mais rapidamente alterar a vacina se for necessário, né? Esse medo da mutação, ele tem uma justificativa, mas nós tendo uma plataforma aprovada, nós poderemos fazer ainda mais rápido do que foi feito nesse primeiro período, que já foi muito rápido. Se você descobre a vacina mais rápido e tem uma planta, vamos dizer, uma fábrica para desenvolver a vacina com os insumos todos aqui e com a tecnologia, é claro que se em menos tempo você conseguiu a vacina, em menos tempo você consegue mudar a vacina para a variação de cada vírus ou de uma forma genérica, porque no fim, eu acredito que mesmo replicando 4, 5, 6 vezes, haverá aí uma média de variação desse vírus, isso falando bem grosso modo, que o cientista vai descobrir, uma vacina que, por mais que o vírus mude, pelo menos inicialmente, uma forma de você combater essas mutações iniciais do vírus, porque ele deve ter um jeito de replicar, e o jeito dele replicar está sendo estudado pelos cientistas também, que chegar a um ponto que, por mais que ele mude, você tenha um remédio para a mudança dele, né, na vacina. Um remédio que eu digo aqui não é bem o caso, mas também vale para remédio. Uma coisa que a gente não entende, por que em toda bula de remédio, você, se lê a bula de remédio, você não vai tomar? E os remédios estão todos aí. Né? O remédio, se você lê a bula de uma aspirina, você não toma a aspirina. Olha, pode provocar isso, aquilo outro. Por que a questão da vacina está sendo tão incisiva assim, doutor Marco? Na verdade, como eu tinha comentado, né, essa questão da responsabilidade para nós, da Fundação Oswaldo Cruz, é muito importante. Então, nós queremos que esses documentos sejam avaliados com todo o rigor, de forma independente, por cientistas, por técnicos, para que a gente tenha segurança de ofertar.
Eu tenho um amigo que trabalhava na Anvisa, uma vez estava negociando com ele um produto nosso que era muito adequado, e ele comentou assim, Marco, água benta, se você engasgar, você morre. Não existe nada 100% seguro. Então, a gente tem que saber os riscos que nós estamos tomando e quantificar esses riscos em relação ao benefício que essa vacina vai ter. Então, às vezes, é melhor nem ler a bula, é melhor a gente se concentrar nesse equilíbrio entre o risco e o benefício. E eu não tenho dúvida que, do ponto de vista de saúde pública, a vacina é a melhor relação de risco-benefício que existe para que a gente tenha as condições de garantir o melhor enfrentamento dessa situação tão grave que todo mundo está enfrentando. Mesmo porque não tem outro jeito, não tem outra alternativa, não existe. A linha de frente hoje já tem linha de se descobrir até remédios, né? Na própria Inglaterra já estão anunciando remédios aí. Tem coquetéis que estão sendo usados, mas de forma absolutamente experimental. Já tem coquetéis misturando antibiótico com cortisona e tal. Tem coquetéis para se chegar, talvez, a um coquetel parecido com o da AIDS, se a gente não descobrir uma vacina contra esse vírus o mais rápido possível. Mas já tem coquetéis sendo usados e remédio sendo desenvolvido. Mas hoje, a nossa única grande chance é a vacina. Estou lendo que a Indonésia está aplicando hoje, em caráter emergencial, a vacina da Coronavac com 63% ou 65% de eficácia. Já ouvi umas 200 vezes que a Coronavac teria 50%, que seria o limiar mínimo, como disse o Dimas, chegou-se a falar em 70%, numa reunião que se espalhou aí de 90% até 100%, e hoje parece que vão anunciar qual é a eficácia da Coronavac em estudos definidos aqui no Brasil. Claro que eu não vou perguntar para o senhor sobre a Coronavac, mas qualquer vacina, o que tiver de proteção vai ser melhor do que nada, ou não? Então, primeiro, assim, acho que a nossa expectativa era a mesma. A gente achou que no início, né, algumas drogas que se mostraram in vitro muito eficazes, a própria cloroquina, outras drogas que no laboratório impedem que o vírus entre na célula, nos organismos não conseguiram, de forma científica, a gente obter nenhuma evidência que esses tratamentos dessem algum efeito. Era a nossa primeira esperança. As vacinas sempre foram pensadas a médio e longo prazo, e a gente está vendo que, de forma inesperada, as vacinas estão chegando com mais robustez científica hoje, né? Eu acho que nem todas estão com os dados publicados, mas a gente já tem muitas publicadas, onde a gente tem uma eficácia, uma segurança absoluta. Hoje o maior problema é quantidade, né? Vacina para conter uma distribuição de uma doença, de um vírus respiratório, que é o vírus que mais facilmente passa, né? Ele precisa ter cobertura. Então, a gente precisa trabalhar, eu acho que esse é o nosso objetivo desde o início, antecipar a produção para poder ter a maior cobertura no menor tempo possível. Estabeleceu-se aí, de uma maneira geral, principalmente em rede social, a vacina do Dória, que é da Coronavac, e a vacina do Bolsonaro, que é de Oxford. Isso é uma bobagem tão grande que até eles mesmos podem acreditar nisso, os dois. Mas os cientistas não passam nem pela cabeça, não passa pela cabeça dos cientistas o Butantan brigar com a Fiocruz. Eu tenho certeza absoluta que os cientistas da Fiocruz estão torcendo pra caramba para os cientistas do Butantan, e os cientistas do Butantan estão torcendo pra caramba pelos cientistas da Fiocruz, e que ambas as instituições centenárias e divididas por um ano só de diferença desde a sua fundação, são maiores que os homens, que os políticos principalmente, mas até que os próprios cientistas que fazem parte dela. Porque os cientistas vão mudar, as instituições vão ficar aí. Então não tem vacina do Dória nem vacina do Bolsonaro. Tem vacina que precisa ser desenvolvida por dois dos maiores institutos com credibilidade no mundo, o Butantan e a Fiocruz. Dentro desse aspecto, né, a plataforma do Butantan teria a produção de 1 milhão de doses por dia. Se eu estou pensando, não é em termos de competição, estou pensando em termos de servir o povo brasileiro num primeiro momento. A Fiocruz está pensando numa plataforma de produção de quantas vacinas, em quanto tempo, por dia ou por mês, sei lá qual é a forma de mensurar isso.
Então, hoje, né, nós temos bastante segurança em afirmar que a nossa produção em fevereiro vai chegar a 3,5 milhões de doses por semana, serão 750 mil doses por dia, mas a gente não pode trabalhar todos os dias, nós precisamos de 2 dias por semana para fazer a manutenção. Então, trabalhamos em 2 turnos por dia, cada lote 350 mil doses. Em março, nós vamos chegar aí numa escala de 4,5 milhões de doses por semana, e em abril nós teremos a capacidade nominal de produzir até 6 milhões de doses, e o faremos em abril. Depois nós precisamos ver se nós vamos conseguir também produzir todos os componentes necessários nessa mesma escala. Mas nesse primeiro momento, o nosso objetivo é vacinar 50 milhões de pessoas até abril. Então vamos fazer esse escalonamento, e se conseguirmos manter esses números, será uma questão muito bacana, que eu acho que a gente tem assim bastante confiança que vai conseguir fazer. É o nosso planejamento, né? Mas é uma situação inédita. Nós nunca fizemos esse processo de uma forma tão rápida, mas são instituições centenárias, como você bem falou, né? E eu costumo brincar nas minhas palestras que 120 anos no Brasil é mais ou menos uns 1000 anos em Oxford, né? Pelo número de situações que a gente passa aqui, que são difíceis. E essas duas instituições, elas têm densidade científica, tecnológica, para assumir esses grandes desafios. Só para complementar, se posso tomar a liberdade, nós da Fiocruz estamos participando do estudo clínico também do Butantan. O estudo feito no Rio foi apoiado por pesquisadores da Fiocruz. Eu mesmo sou responsável e assino muitos desses documentos, e há 6 meses atrás nós não sabíamos se íamos ter 1 ou 2 vacinas, né? Eu acho que é importante que se tenha esse benefício agora, que 2 projetos tão complexos estão chegando tão rápido num resultado tão positivo. Última pergunta, e me parece uma resposta meio lógica, mas não, às vezes o que parece não é. É pior do que você não informar errado. Mas um trabalho conjunto da Fiocruz com o Butantan, tirando a pesquisa que o senhor disse que já está havendo essa participação conjunta, com a fabricação de vacinas, acho que não funciona assim, porque são plantas diferentes, porque são vacinas diferentes, não é isso? É isso, a nossa plataforma tem um requerimento de produção do nossa vacina, que é diferente da do Butantan, o ambiente de biossegurança é diferente, eles precisam inativar o vírus, o nosso é um vírus que cresce numa outra célula, então as plantas não são compatíveis, mas eu não tenho dúvida que é possível articular os 2 esforços, e eu acho que a gente tem que celebrar que a gente está tão perto de 2 iniciativas colocarem o Brasil, mesmo com todas as dificuldades que você mencionou aí, a gente sabe muito bem quais são e não são técnicas, e nós temos uma vacina e condições de entregar aí para a nossa sociedade um grande número aí nos próximos meses. Independente de data, para finalizar, porque o senhor tem um compromisso agora, aliás, já passou, mas é a última pergunta. Independente de data, o mundo tem necessidade de vacinar o mais rápido possível, não pode dar mais chance para esse vírus se replicar e tornar a situação incontrolável. Isso me parece que uma certeza absoluta entre os cientistas existe, que nós precisamos da vacina o mais rápido possível, não, doutor? Não só mais rápido, mas em quantidade, né? Eu acho que a gente tem que se preparar para essa corrida. Ela precisa ser rápida, mas nós também precisamos trabalhar como uma maratona, não é 100 metros. Nós precisamos entrar na corrida e manter essa atividade por muito tempo. Doutor, tocou o sinal aí, já vai começar o seu compromisso. Muito obrigado por ter atendido o pessoal da Bandeirantes. Aí, esclarecimentos adicionais quando necessário. Um abraço.